Boa noite. Glória a Deus. Achavam que era o Lamartine, né? Não é, sou eu mesmo. Obrigado pela moral. Na verdade, o Lamartine, esses dias, ele tem sofrido de uma forte crise no ciático. E aí ele me deu esse lindo prazer de estar aqui com vocês nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ramon, sou pastor da Palavra Viva. Primeiro, tem algum visitante aqui? Alguém que nos visita pela primeira vez? Uau. Você pode ficar em pé, nós queremos honrar a sua vida. Tem mais alguém? Uau, quanta gente, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Vocês vieram por conta da internet, Lamartine? Sinto muito se de alguma forma decepciona vocês, mas abra o coração, porque o Espírito Santo vai falar hoje. De Manaus só para ver ele. Jesus Cristo. E agora? Tio, pede para ele gravar um vídeo, por favor. Mas glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. A nossa igreja é uma igreja que ama pessoas. E eu estou muito feliz por aquilo que Deus está fazendo. As pessoas têm tido coragem de vir para a igreja e estar aqui, enfim. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Mas ao mesmo tempo, Deus usou dessa pandemia para que a igreja despertasse para algo novo que Ele está fazendo através das redes sociais, através do YouTube. Então assim, cara, o alcance tem sido absurdo e quem tem ganho é o reino. Antes de começar essa palavra, eu queria pedir, se possível, que vocês se colocassem em pé só mais um pouquinho para nós orarmos aqui e já de cara entrarmos nessa palavra que vai ser uma bênção, amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer em primeiro lugar por esse tempo, te agradecer pela oportunidade que eu tenho, Pai, de estar junto com irmãos, pessoas que eu amo, pessoas que o Senhor ama e que trouxe para esse lugar para receber algo diferente. Pai, eu quero aqui pedir que o Espírito Santo venha tomar a minha vida. Eu já fiz essa oração antes, mas eu faço essa oração publicamente, para que o Teu Espírito Santo venha dirigir esse culto, Pai, que não seja a respeito daquilo que eu possa passar, mas daquilo que o Seu Espírito Santo pode fazer. Jesus, nós te pedimos que essa palavra venha fluir, Pai, que seja um tempo maravilhoso de comunhão e que eu possa ser usado em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar essa palavra que vai ser fogo no céu, ou fogo na terra, né? Amém. Glória a Deus. Bom, o tema dessa mensagem é a base de todas as coisas. E eu começo perguntando para você aqui, qual é o seu alicerce? Qual é a base? Muitas vezes a gente fala, minha base é Jesus, isso é muito óbvio. Mas diante de um cenário que nós vivemos hoje, de um mundo caótico, né? Brigas políticas. Pessoas, há 2 anos atrás, nós cansamos de ver famílias sendo destruídas por conta de oposições políticas. Aqueles que eram de esquerda odiavam os que eram de direita e vice-versa. Pessoas de dentro da igreja deixaram de vir à igreja porque não concordavam com posições políticas dos pastores. Essa politização ela foi péssima para o ser humano e gerou uma grande crise. Mas antes, lá em 2016, a mesma coisa que aconteceu em 2018 no Brasil, 2016 já tinha acontecido nos Estados Unidos, quando Donald Trump ganhou pela primeira vez, lá onde ninguém acreditava que ele ganharia. Mas o mundo está assim, o mundo está de cabeça para o ar. As pessoas elas se odeiam simplesmente por não concordar com a sua opinião. As pessoas elas são corajosas porque a internet ela dá esse poder. Ela dá o poder de você falar, ela te dá a liberdade de falar atrás de um computador, muitas vezes aquilo que você não tem coragem de falar diante da pessoa, mas são tantas outras coisas que nós estamos vivendo. No mundo a gente vê crises, China, Estados Unidos, Rússia, Irã, e nós vivemos em um mundo onde realmente tudo que nós olhamos ao nosso redor faz a gente ter muito medo de todas as coisas. E hoje exclusivamente não, mas mais preciso, nós temos a pandemia, coronavírus, que tem assolado o mundo inteiro. Não é uma coisa só do Brasil, é do mundo inteiro, todo mundo está vivendo isso. E isso alterou completamente a rotina das pessoas. Talvez você esteja aqui hoje há meses sem ver os seus avós, há meses sem ver os seus pais, talvez sem poder ter contato com os seus netos, e nós temos que nos acostumar ao novo normal. Eu quero falar que Deus não planejou que fosse assim. Embora eu creia que Ele permita todas as coisas, eu não acredito que Ele tenha mandado essa pandemia. Mas
algo bom aconteceu. A apóstola Lamartine disse semana passada que durante essa pandemia, a igreja nos Estados Unidos produziu 3 vezes ou 30 vezes? 3 vezes mais conteúdos na internet do que qualquer outra emissora, qualquer outro tipo de mídia. Mas é isso. Nós vivemos em um tempo onde o medo ele tem realmente dominado a vida do ser humano. Você acorda com uma notícia de uma coletiva do seu prefeito, do seu governador ou do seu presidente, e no dia seguinte tudo aquilo que foi falado na coletiva no dia anterior já foi mudado. Aí você fala, poxa, mas aonde que eu acredito? No que ele falou na quinta ou no que ele falou na sexta? E gera uma confusão, e eu falo isso com propriedade. Quinta-feira eu vi uma entrevista do Bruno Covas, e na sexta-feira ele falou outra coisa totalmente diferente do que ele tinha falado na quinta. Na minha cabeça foi, o que aconteceu? O que está acontecendo? Mas o que eu quero te perguntar, e eu quero que você reflita comigo é, por que isso tem abalado tanto o ser humano? Por que essas questões, essas mudanças climáticas, essa politização, essa globalização tem de certa forma incomodado tanto as pessoas e tem trazido tanto medo? Alguém aqui consegue me responder? Porque as pessoas têm depositado a sua expectativa em lugares que não são sólidos para segurar. As pessoas têm depositado a sua fé, a sua esperança em pessoas que não são capazes de suportar tamanho peso. Não é assim? E hoje eu quero falar exatamente isso. Qual é a sua base? Aonde você tem colocado o seu alicerce? Uma vez Jesus sabiamente, ele faz uma comparação do homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha e do homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. A casa sobre a rocha ela é inabalável. E por incrível que pareça, Ele é a pedra angular. Ele é o nosso suporte. Ele é o nosso sustento. Amém? Então aqui eu quero falar para vocês. A questão, nós cristãos, protestantes que conhecemos a verdade, não quer dizer que nós não vamos passar por problema. A pergunta não é se nós vamos passar. É quando nós vamos passar. E a pergunta é, quando nós passaremos por esse problema? Quando nós passarmos por esse problema, a nossa fé, a nossa base, ela vai estar enraizada naquele que é capaz de suportar todas as coisas, ou simplesmente a gente vai desandar? Eu quero começar lendo esse texto, que está escrito em Marcos 10, Marcos capítulo 10, versículo 17, se você puder, abra sua Bíblia, se você puder, abra o seu celular, mas não veja o WhatsApp, e nem Instagram e nem nada. Vamos focar aqui comigo um pouquinho. Marcos 10, versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, o homem correu ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Primeiro que aqui a gente pode olhar e observar e falar, nossa, que resposta mais ríspida, né? O cara chamou de bom, era só falar, obrigado, eu sou bom mesmo. Mas Jesus ele tem a capacidade de ver muito além do que os nossos olhos veem. Ele consegue olhar para dentro do Marlon, para dentro do Nando, para dentro do Diego e ver o que você está pensando, o que você está sentindo. Mas continuando, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falsos testemunhos, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Aqui é um outro ponto. Jesus não pergunta se ele conhece os mandamentos. Jesus afirma, você conhece os mandamentos. Mais uma prova que Jesus conhecia aquele rapaz. Você conhece os mandamentos. Não furte, não adultere, não fale mal de ninguém, honre seu pai e sua mãe. E ele continua dizendo, então o homem responde, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa te falta. Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui é importante que você saiba esse ponto aqui, porque muitas vezes a gente lê o texto e lê corrido, provavelmente você já deva ter ouvido esse texto, você já deve ter visto talvez inúmeras pregações a respeito desse texto, mas o que me pegou aqui foi Jesus olhando para ele com amor.
Jesus, ele de alguma forma sentiu alguma ligação com esse jovem. Mas ao mesmo tempo, Jesus teve a firmeza de alguma forma confrontá-lo. Esse rapaz, ele sai triste de onde ele estava. Isso me leva a questionar uma série de bases, talvez erradas, que esse rapaz tinha. E é bíblico e eu vou provar para você quais foram essas bases. Jesus conhecia esse rapaz. E é importante que você saiba que Jesus, ele não te julga. Quando ele fala é porque ele viu e é porque realmente você está passando por isso, ou então estabeleceu a sua base no lugar errado. A primeira base desse rapaz, não exatamente nessa ordem, tá? Porque aqui eu alterei um pouco a ordem para fazer um pouco mais sentido na pregação, mas uma das bases, vamos dizer assim, que esse rapaz tinha, que era uma base errada, era o dinheiro. Amém? Quantos concordam com isso? Amém? Versículo 21 diz assim, Jesus dizendo a ele: vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e depois me segue. Ou seja, ele tinha muitas propriedades. No último versículo, acho que é o 22, deixa eu abrir aqui de novo, ele fala, Jesus, contando a história, diz: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, era um rapaz endinheirado, tinha uma grana. A base desse rapaz era o dinheiro. E quantas pessoas no mundo que você não conhece não acham que porque tem dinheiro tem todas as coisas? Quantas pessoas que têm dinheiro acham que o dinheiro não traz felicidade, mas compra? Quantos já não ouviram dizer essa frase? Nós vivemos em um mundo totalmente consumista, onde as pessoas precisam ir no shopping para comprar e se satisfazerem, onde pessoas precisam muitas vezes mostrar uma roupa nova que compraram para se sentirem melhores. Ontem eu estava vendo um programa de TV com a Erika e foi impressionante. A mulher tinha, eu acho que 400 pares de sapatos. Era aqueles programas de desapego, sabe? 400 pares de sapato. E a mulher falava: não, mas você tem que doar pelo menos 200. Eles são tudo para mim. E eu pensando: meu Deus do céu. Cara, tanta gente que não tem um tênis no pé, cara. E ela está lá: eles são tudo para mim. As pessoas são assim, as pessoas muitas vezes são doentes emocionalmente, então estabelecem suas bases em lugares errados. Dinheiro é uma delas. As pessoas acham que porque elas têm dinheiro, elas podem ter acesso a qualquer coisa. No momento que eu estou triste, cara, eu posso pegar o meu carro, eu posso viajar, eu posso gastar com isso, eu posso gastar com aquilo, mas quando tudo isso passa, o vazio continua, o vazio vai bater. E vai ser muito mais profundo do que era. Quantos aqui assistiram a pregação que eu disse semana passada a respeito de Salmos? Semana passada eu preguei Salmos 23:1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará está muito linkado à falta do ser humano, à falta que o ser humano sente de várias coisas. Essa ligação eu só fiz porque a Bíblia, ela é tão perfeita que ela se completa. Ela se completa de uma forma mágica e linda. Mas a base desse rapaz, uma das bases, um dos seus alicerces era o dinheiro. Quantos aqui não conhecem a história de famosos que tinham a sua base o dinheiro e quando conquistaram simplesmente caíram em depressão ou então se tornaram ainda mais tristes? Quantos aqui conhecem Jim Carrey? Aquele comediante que não é americano, que é canadense. Eu descobri recentemente que ele é canadense. Para minha surpresa, quem não conhece Jim Carrey aqui? Pode levantar a mão, sem julgamento. Nós te amamos mesmo assim. Jim Carrey é espetacular, né? Fez Ace Ventura e tantos outros filmes, né? O Poderoso Chefão, como é que chama? O Todo Poderoso, né? É verdade, Poderoso Chefão é outro, né? Desculpa, gente. É que agora eu só assisto Bita e os Animais. É nesse nível. Mas, cara, ele fez tantos filmes, enfim. Jim Carrey, os pais dele, o pai dele era um músico. Então, para quem é músico aqui, né, que a gente tem alguns músicos, né, a banda daqui, sabe que vida de músico, o cara tem que ralar bastante para ter uma condição de vida legal. Mas o pai do Jim Carrey tomou um tombo na vida pessoal, então o Jim Carrey relata que ele passou da classe média baixa para a pobreza, assim, num piscar de olhos. Então, quando ele tinha 12 anos, ele decide que ele precisa fazer alguma coisa para ganhar algum dinheiro. E aí ele vai começar a fazer stand-up comedy lá no Canadá. Aos 12 anos, na sua primeira noite, ele é chutado praticamente do lugar, porque a sua apresentação ela foi péssima.
Mas ele persistiu, ele continuou, até quando ele tinha 17 anos, e ele já estava fazendo um pouco de sucesso no Canadá, nesses clubes de comédia, né? E ele decide se mudar para Los Angeles. Então ele se muda para Los Angeles, e um dia, dentro do seu trailer onde ele morava, ele olha lá Hollywood e ele decide escrever um cheque de $10 milhões para ele mesmo. E na cabeça dele ele fala: um dia eu vou depositar esse cheque. $10 milhões. Um rapaz que passou tantas dificuldades na vida, escreve um cheque de $10 milhões. 15 anos depois, quando ele tinha 32 anos, ele já está milionário, então pode enfim depositar esse cheque de $10 milhões. Isso é uma história verídica. Eu não estou aqui inventando, você pode pesquisar na internet, você vai ver o que eu estou falando. Ele deposita esse cheque de $10 milhões. Eu poderia estar falando aqui de uma história de superação maravilhosa, de uma pessoa que não desistiu do seu sonho, de uma pessoa que perseverou, sabe? E cristão tem que ser assim, nós temos que perseverar. Paulo perseverou. Cara, eu poderia fazer um sermão maravilhoso com isso. Mas o que aconteceu foi que em 2016 ou 2017, a namorada dele, do Jim Carrey, cometeu suicídio. E ele, por conta disso, entrou numa depressão profunda, com pensamentos suicidas e tantas outras coisas, crise de ansiedade, porque parte da família dela, da mulher que se suicidou, culpou muito ele pela morte dela, pelo suicídio. Então ele entra nessa crise. E no ápice dessa crise, ele escreve a seguinte frase, eu quero que você preste atenção comigo. Abre aspas. Eu penso que todo mundo deveria ser rico, famoso e fazer tudo o que sonharam. Então, eles iriam perceber que essa não é a resposta. Eu estou falando aqui de um cara que aos 32 anos já era milionário. Imagina, sei lá, 4 anos atrás, o cara deve ter centenas de milhões de dólares com tantos de filmes que ele fez. Mas ele percebe então, ele cai em si e ele entende que o dinheiro não pode ser a base para a resposta e a resposta de todas as coisas e todas as questões. Deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro não pode comprar a sua paz de espírito. O dinheiro não pode comprar as suas amizades. O dinheiro não pode comprar reconciliação com os seus pais, e muito menos a salvação, porque ela é de graça. Se você aceitar Jesus no seu coração, essa é a salvação. Essa é a salvação que você tem. Não no dinheiro. O dinheiro não pode ser a sua segurança. Quantas pessoas que você não conhece, que eram bem de vidas, então tomam um tombo, tem a sua empresa quebrada e perdem tudo do dia para a noite. Eu conheço pessoas que perderam tudo do dia para a noite e ficaram extremamente depressivas. Eu conheço pessoas que perderam tudo do dia para a noite, que perseveraram, que tinham sua base forte em Jesus e se levantaram novamente. Qual a diferença? A estrutura, o alicerce da vida. O dinheiro não era a base, era somente talvez um suporte. E base e suporte são coisas distintas. A base é o alicerce, o suporte ele é só o apoio. Esse é o primeiro ponto desse homem. O dinheiro, ele achou que ele tinha tudo. E quando Jesus fala, cara, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí então você me segue. Aquilo entristeceu o coração dele. Mas Jesus já sabia da resposta. A gente pode esconder as coisas, eu posso esconder os meus problemas pessoais de vocês, mas eu não consigo esconder dele. Eu posso esconder as minhas dificuldades, mas eu não escondo dele. E a real é que ele não quer que nós escondamos as coisas dele. Sabe a vulnerabilidade que você quer que os seus filhos tenham com você, para que você possa protegê-los? Essa vulnerabilidade que ele quer que você tenha, porque assim ele pode te proteger também. Amém? Segundo ponto, desse homem, a sua base, o seu conhecimento. Provavelmente era um rapaz de boa família, porque tinha muitas propriedades, tinha dinheiro, enfim, conhecia tudo sobre a lei, né? No versículo 20 diz lá, então ele respondeu, né? Quando Jesus fala, bom, você tem que fazer isso, ele responde, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o que ele devia fazer, mas a diferença é que ele tinha um conhecimento e ele não tinha sabedoria. A sabedoria é o conhecimento aplicado.
Quantas pessoas não têm tanto conhecimento, mas não conseguem pôr em prática o seu conhecimento? Se você é médico, vou dar um exemplo prático aqui. Você é médico, você estudou a sua vida inteira medicina. De que adianta você ter estudado medicina se você de alguma forma não for servir as pessoas na área da saúde? Se você estudou medicina e fica deitado na sua casa, sem fazer nada com aquilo que você observou, de que adiantou anos e anos e anos de estudo? Na verdade, nós temos aí hoje mais de 70 vacinas em processo de desenvolvimento por conta do coronavírus. Se esses estudos, se esses testes não se tornarem de fato uma vacina, de que serviu tanto estudo? Só perda de tempo. De que adiantou esse rapaz ter tanto conhecimento, se ele não sabia como colocar em prática? E aqui, existe um autor que chama Albert Charlton. Muito provavelmente você já ouviu essa frase. E essa frase, ela aplica muito bem o que é conhecimento e o que é sabedoria. Ele diz assim: conhecimento é saber, o conhecimento é o saber. Ou seja, você sabe que o tomate é um fruto, amém? Todos aqui sabem? Quantos já ouviram essa frase? Esse é o conhecimento, que tomate é um fruto. Sabedoria é você saber que não dá para você colocar o tomate na salada de fruta. Isso é sabedoria. Que adianta você saber você conhecer que o tomate é uma fruta e botar ela na salada de fruta? Quem já provou isso? Misericórdia, né? Deve ser horrível. É exatamente isso. Conhecimento sem aplicação, sem a sabedoria, sem você saber como aplicar, ele não vai te servir para nada. Absolutamente para nada. E eu não estou falando aqui que não é bom ter conhecimento, tá, gente? A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então conhecimento é importante que você conheça. Mas se você conhecer e não aplicar, o que adianta eu conhecer a Bíblia de cabo a rabo, se eu não aplicar ela na vida das pessoas que eu conheço? Se eu não conseguir olhar para uma pessoa e falar: ei, Jesus te ama, e transparecer a luz de Jesus, de que adiantou eu conhecer? De que adianta eu conhecer que Ele morreu por mim, se eu não falar para outra pessoa: ei, o Jesus que morreu por mim, morreu por você também? De que adianta? De que adianta o apóstolo Lamartine ter tanto conhecimento, se ele não colocar em prática? De que adianta ele saber ler no grego e no hebraico, se ele não conseguir colocar em prática? E é isso que ele faz todas as vezes que ele vem aqui. Ele nos dá uma aula, ele nos ensina, e isso é a sabedoria, é o conhecimento aplicado. Tudo que ele entende, ele aplica para nós, de um jeito que nós conseguimos entender todas as coisas. Amém? Terceiro ponto: sucesso. Aquele jovem, ele era admirado, mas pensa só esse rapaz, crente, dizia que era crente, conhecedor da palavra, bem sucedido, de boa família. Era uma pessoa que, cara, você pensa e fala: poxa, vale a pena minha filha. Eu não tenho filha, mas talvez seja legal ela conhecer ele. Ele era um rapaz influente, provavelmente, porque, cara, quando Jesus andava pelos lugares, fazia uma baita aglomeração. Não era simples você chegar em Jesus. Você tinha que lutar, você tinha que, vocês lembram da história da mulher com fluxo de sangue? Ela se rastejou para tocar em Jesus. Aquele rapaz, muito provavelmente, ele tinha, uma boa estrutura emocional também. E eu acredito que ele chegou em Jesus pensando: cara, eu vou falar para Jesus, eu vou encostar em Jesus e eu vou mostrar para ele quem eu sou. E ele simplesmente vai me aceitar. Então ele fala: mestre, olha isso, eu já sei aquilo. Pensando que Jesus fosse falar: parabéns, você está aprovada, me siga. Mas Jesus conhece o coração, Jesus conhece o coração. Muitas vezes nós queremos esconder as coisas de Deus. Nós queremos, colocar o nosso problema em uma bola e trazer para perto e falar: não, Jesus não vai conseguir ver isso, Ele não pode ver isso. Talvez seja você essa pessoa. Talvez
a afirmação que Jesus fez para ele, mas uma coisa te falta, seja a afirmação que Jesus está fazendo para você agora, mas uma coisa te falta. Você tem tudo, mas uma coisa te falta. Esse rapaz, ele tinha conhecimento, ele tinha, cumpria todas as leis. E aí eu penso, cara, pessoas de sucesso geralmente são pessoas muito quebradas emocionalmente. Você não concorda comigo? Você pensa, cara, na história de pessoas bem-sucedidas. Michael Jackson, é o primeiro que vem na minha cabeça. Porque para mim, assim, o cara foi um gênio na música. O cara revolucionou o que ele fazia e até hoje vai ser difícil ter alguém como ele. Mas era uma pessoa extremamente depressiva, porque tinha um vazio que consumia ele. Ele podia fazer show para milhares e milhões de pessoas, mas no fim da noite, ele sempre estava vazio. Whitney Houston, que, cara, talvez tenha sido a maior cantora que já existiu. A mesma coisa, morreu de overdose. E tantas outras pessoas, tantos atletas que nós conhecemos, brasileiras, Imperador, talentosíssimo, cara, que por conta de uma perda familiar, uma perda do seu pai, desestruturou completamente a vida dele. E ele fala isso não sou eu, não estou deduzindo, ele diz isso. A perda do meu pai realmente pesou muito na minha vida. E recentemente eu vi a história que eu falei, cara, eu tenho que pôr essa história aqui. Michael Phelps. Quem conhece Michael Phelps? Michael Phelps, talvez o maior nadador de todos os tempos. Sabe quando Deus olha para Salomão e fala, Salomão, você vai ser a pessoa mais sábia que já existiu, e não houve outro e não haverá outro como você. Eu penso que Michael Phelps é assim, você vai ser o maior nadador que já existiu, não houve um igual e não haverá um igual. O cara tem 28 medalhas olímpicas, das 28, 23 de ouro. O cara é um fenômeno. Estou falando de um cara que tem os melhores técnicos, que tem os melhores patrocínios, que muito provavelmente tem a melhor alimentação, a melhor equipe de staff, sabe, dando todo o suporte para ele, o melhor corpo clínico, o cara que tem absolutamente tudo, sabe, amado por pessoas ao redor do mundo, admirado não somente pelos americanos, mas pelos brasileiros que gostam de natação, pelos brasileiros que gostam de Olimpíadas. O cara que você fala, meu, o cara é rico, o cara tem uma família, o cara tem isso, o cara tem aquilo, o cara tem patrocínio, uau, como eu queria ser ele. Então, nós descobrimos que Michael Phelps entra numa depressão profunda. Aí você percebe que sempre a depressão vem junto. Porque a depressão, ela tem o quê químico, Ela tem a disfunção dos hormônios no cérebro, mas ela também tem a parte espiritual. Ela carrega a parte espiritual. Eu posso falar isso porque eu já passei por depressão, eu já fui curado, sabe? E eu sei o quão pesado é. E então Michael Phelps, em uma entrevista à ESPN, disse a seguinte frase: eu era um trem desgovernado. Eu era como uma bomba relógio, esperando para explodir. Eu não tinha autoestima. Houve momentos em que eu não queria estar aqui. Não era bom. Eu me sentia perdido. E aí você pensa, cara, como um cara que tem absolutamente tudo se sente perdido? Sabe, às vezes você olha e você fala, meu, o cara ele tinha tudo, eu não tenho nem emprego. Como que ele pode se sentir perdido? Se ele se sente perdido, eu sou quem então? Eu estava parando para pensar, eu trabalhei durante 13 anos no meio corporativo. Eu sempre fiz muita questão de estar perto dos ajudantes gerais da empresa que eu trabalhava, porque são pessoas agradáveis. E posso falar para você, a galera que trabalhava na administração, que tinha uma classe social melhor, eles eram insuportáveis, enquanto a galera do chão de fábrica eram extremamente amáveis. E era com essas pessoas que eu me relacionava, era com essas pessoas que eu ia jogar bola toda sexta-feira, era com essas pessoas que eu ia ver o casamento. Porque muitas vezes as pessoas que são mais humildes têm muito mais para te oferecer e para dar, estão muito mais dispostas a te servir do que aquele que tem uma melhor condição. Não é verdade? Quantos aqui concordam comigo? Quem não concorda comigo não tem problema, pode levantar a mão.
O sucesso ele não pode ser a base. E aqui eu vejo, colocando em prática para os dias atuais, quantas pessoas não priorizam as suas carreiras, ao invés de priorizar as suas famílias. A gente gravou um vídeo para o canal do Lamartine, e ele me perguntou a respeito dessa geração, e na hora me veio essa seguinte frase: nós estamos criando uma geração extremamente fragilizada. E essa é a real. A geração de hoje em dia é uma geração extremamente fragilizada, que não consegue ouvir um não. Uma geração mimada, que não consegue ser corrigido por um pai porque vira as costas para o pai. Mas aí, claro que tem a culpa dessa geração e a culpa dos pais. De não dar amor, de não dar provisão, sabe, de não dar o cuidado, de não dar o carinho necessário. Porque prioriza o trabalho, porque prioriza o sucesso. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de qualquer coisa na sua vida, antes do seu trabalho, antes de você trabalhar no ministério aqui, servindo, sendo voluntário, o seu chamado é para cuidar da sua família, é para cuidar dos seus filhos, é para cuidar da sua esposa. Então não adianta você ser bem sucedido na sua casa, no seu trabalho, se a sua casa estiver desestruturada, a sua esposa estiver em pé de guerra com você. Não adianta você ser uma mulher bem sucedida, cara, e não conseguir dar carinho para o seu marido. E é isso que tem acontecido. Pessoas acreditam que o sucesso vai trazer felicidade. E eu já ouvi muito isso. Eu trabalho porque, sabe, quando eu trabalho eu consigo ganhar dinheiro, então eu consigo levar a minha família para passear, eu consigo isso, eu consigo aquilo. Cara, como se isso fosse comprar relacionamento com o seu filho. Eu conheço tanta gente que vem se aconselhar comigo aqui e fala assim: o meu filho está rebelde, eu não sei mais o que fazer. Minha primeira pergunta: ele fica com babá? Fica, beleza, entendo que você precisa trabalhar, ele fica com babá. Mas e nos fins de semana que você está descansando? Ele fica com babá também. Pô, meu. Entendeu? E aí você acha que você vai chegar com um presente para dar para o seu filho e vai ficar tudo bem. Priorize a sua família, não o seu trabalho, porque o seu trabalho ele vai te dar dinheiro. Você tem que fazer uma coisa, e essa é uma dica que eu te dou de ouro: você precisa trabalhar para viver, e não viver para trabalhar. O trabalho não pode ser o senhor da sua vida, assim como o sucesso não pode ser o senhor da sua vida, assim como o dinheiro não pode ser o senhor da sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Eu, pai de menino, e é legal quando você é pai, porque tudo vira ilustração, né? Você pega o Buzz e o Woody, vira ilustração. Qualquer coisa pega ilustração. E aqui, quando eu estava montando essa mensagem, eu estava brincando com isso aqui. O John ama isso aqui, é o brinquedinho do John. Então ele fica brincando com isso aqui, monta e desmonta. Aí eu monto, ele vem, chuta tudo e desmonta. Aí monta de novo, papai. Eu monto, ele chuta. Às vezes ele não deixa nem eu montar dois, ele já chutou. Mas deixa, né? Então aqui o que eu pensei? Eu falei, cara, isso aqui vai ilustrar perfeitamente onde as pessoas põem as suas bases e como funciona. Eu queria pedir ajuda para o Pedrão. Pedro, você pode vir aqui, irmão? Pedro? Rapaz, era o Zé Luiz ali. Olha, eu já fiz cirurgia do olho, aí vou precisar refazer. Mas vamos lá, ó. Esse aqui é o dinheiro, tá? E a gente vai começar na ordem, em coisas que eu listei, que eu acredito que pessoas colocam suas bases em certas coisas. Primeiro, dinheiro. As pessoas acreditam que, uau, eu tenho dinheiro, então eu posso colocar a minha vida, o meu alicerce no dinheiro, porque o dinheiro é bom para mim, o dinheiro me traz alegria, o dinheiro não traz felicidade, mas compra felicidade. Uau, palmas para o dinheiro, obrigado dinheiro. E você tem esse relacionamento pífio com o dinheiro, achando que ele é tudo na sua vida. E aí você também tem, dentro, uma das suas bases, o seu relacionamento dos seus pais. Você fala, a minha família é a família Margarina, aquela que aparece, nós sentamos, tomamos café junto, e é uma vida maravilhosa, mas por detrás, meu irmão, está tudo estourado, e você está lá, né, nossa, minha família é maravilhosa, né, e aí você tem lá, cara, minha saúde, filho, aqui ó, saúde, como bem, faço exercício, né, o importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás, é ou não é? Então vamos lá, a base é saúde também, né? Intelecto, isso aqui é demais. Pessoas acreditam que porque são inteligentes, vão para o céu automaticamente, né? Cara, eu conheço a palavra, aqui ó,
Conheço aqui de cabo a rabo, conheço absolutamente tudo. Então, acha que o intelecto, você ser uma pessoa que tem conhecimento daquilo, da área que você trabalha, você já é automaticamente muito bem sucedido, né? E aí você tem mais coisas aqui, junto com isso, você tem a religiosidade, pessoas como esse rapaz, que acreditavam só porque conheciam na palavra, já está salvo, estou tranquilo, sabe, eu não preciso de mais, Senhor, o que eu mais preciso para te seguir, eu já conheço, eu já aplico todos os mandamentos, dentro de outras coisas, estudo. Quantas pessoas não gastam anos e anos e anos estudando, e de repente entram numa depressão profunda, porque se arrependeram de começar o curso? Quantas pessoas não começam o curso e não terminam, porque não consultaram a Deus? Fala, eu quero fazer educação física, aí vai fazer educação física e acha que, uau, vou ser demais, e aí pensa, não quero educação física, vou fazer bioquímica. O cara mudou da água para o vinho. Deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês. Na minha época, era assim, se você não sabe o que fazer de faculdade, faz administração. Era bem isso mesmo, ou então educação física. Só que a educação física a galera achava de vagabundo. Hoje aí, quem chamava de vagabundo tá tudo gordinho, né? Mas beleza. Eu fui fazer o teste vocacional. Eu saí mais confuso do que eu entrei, porque eu podia ser, segundo a pesquisa lá, o teste que eu fiz, eu podia ser médico, dentista, eu podia ser professor de educação física, eu podia ser biólogo, eu podia ser tudo. Então, muitas vezes o que acontece é isso, as pessoas acreditam que porque entraram numa faculdade top, vão ser realizadas. Quantas histórias a gente não ouve de mortes que acontecem dentro de universidades federais? Jovens que enchem a cara dentro de festas e acabam de algum jeito morrendo tragicamente. Porque põe as suas bases achando que se entrar numa faculdade pública, numa faculdade renomada, vai estar seguro, sua vida vai estar feita. Quantas pessoas não acreditam que você ter fama e sucesso é tudo? Quantas pessoas não acreditam que eu quero ter 200 mil seguidores no meu Instagram? Para quê? Para ser famoso, para mostrar, para tirar selfie no espelho do elevador. Eu estou começando o canal no YouTube. Cara, Deus sabe o quão difícil é para mim fazer esse tipo de coisa. Ficar tirando foto, ficar expondo a minha vida, mas eu tenho feito isso com um propósito, para que vidas sejam alcançadas. Mas muitas pessoas acreditam que se elas tiverem fama na internet, nas mídias sociais, elas vão ser felizes. Quantas pessoas não acreditam que se elas tiverem uma posição social confortável, elas vão estar realizadas? E esse aqui, por último, é você. Você está no topo dessa pirâmide, no topo dessa base maravilhosa. E aí você pensa, uau, dinheiro, relacionamento, intelecto, saúde, a minha vida é inabalável. Como a minha vida é boa, como é perfeito. E aí o que acontece é que bem aqui no meio você tem uma crise, um relacionamento dos seus pais. Os seus pais decidem se divorciar. E sabe aquela sensação de a família Doriana? Ela vai fugindo, e quando você vê, você caiu. A sua vida foi desmoronada porque a sua base não estava firmada no lugar certo. Mas você é brasileiro não desiste nunca, né, gente? Então aí você se reergue e fala, não vou ficar assim, Satanás, você não vai me vencer. E aí você vence. Cara, e aí você vai cantando os louvores, né? Porque aí canta Cassiane, canta Fernanda Brum, canta tudo, e aí vai, e aí, você tá lá, e aí posição social, e aí você no topo, você fala, agora tô bem. Então entra a pandemia, e você fica 100 dias sem trabalhar, e você talvez é afastado para ganhar um auxílio emergencial de R$600. E se você ganha esse auxílio, eu queria dizer que eu queria ter muito dinheiro, cara, para te abençoar, porque eu sei o quanto custa comida no mercado. R$600 eu sei o quão difícil é para as pessoas se manterem. Aí então pessoas perdem o seu emprego, empresas são fechadas por 100 dias sem faturamento, e você tem a sua empresa que vai caindo, aí você fala, não, mas eu seguro. Poxa vida, minha empresa quebrou, eu perdi as minhas esperanças, eu não sei mais o que fazer. Tudo que eu tinha estava dentro daquela empresa. O meu dinheiro, o sustento da minha família,
a minha alegria, a alegria de estar com os meus amigos, com os meus funcionários. Mas você continua, você persiste, cara, você não vai parar, isso não vai te derrubar. E você reconstrói sua vida de novo, achando que tudo tá tranquilo, que você vai se levantar. Então você descobre que você está doente. Você descobre que você pegou o coronavírus. E você talvez seja do grupo de risco, ou pior, você está com câncer. E aquela pessoa que se achava a mais saudável do mundo, tem a sua fé abalada. Porque a saúde ela vai sumindo, ela vai desaparecendo. E você não consegue segurar. Vocês entendem o que eu estou falando a respeito de base? Base em lugares fracos nos deixa totalmente vulnerável. Vai deixar suas emoções vulneráveis, vai deixar você vulnerável, vai deixar sua família vulnerável. Mas se a sua base for Jesus, se a sua base for Jesus, não tem problema você ter dinheiro, porque você não serve ao dinheiro, o dinheiro te serve. Porque você entende que dar o dízimo é um mandamento de Deus e você precisa obedecer. Porque você entende a respeito de generosidade, você sabe que dar é melhor do que você receber. Você sabe que se você der o dízimo, não é questão de perder, mas é ganhar pontos com ele. O dinheiro não vai ditar a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, dinheiro não é ruim, desde que você seja o dono dele e ele tenha um destino. E quando a nossa base é Jesus, o dinheiro cabe perfeitamente. Porque você não serve ao dinheiro, o dinheiro te serve. O dinheiro serve para você abençoar vidas. O dinheiro serve para você pagar suas contas. O dinheiro serve para você ter um tempo maravilhoso com a sua família viajando. Ou simplesmente fazer um churrasco na sua laje. Quando a sua base é Jesus, o dinheiro ele tem um destino e um propósito. Que é você ter uma vida saudável e você abençoar vidas. Se você tem dinheiro, escuta bem o que eu estou te falando. Se você tem dinheiro, cara, e não é dizimista, e não consegue olhar para o próximo, para essas pessoas que ganham R$600 e não se compadecer, meu irmão, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa errada acontecendo, cara. Não é possível. E eu não estou falando aqui que você não tem que ter, mas você precisa pedir compaixão para o Senhor. Sabe como Jesus amou esse rapaz? Você tem que fazer a mesma coisa, você tem que amar aqueles que não têm condições. Quando Jesus é a sua base, o dinheiro te serve. Quando Jesus é a sua base, não tem problema você ter relacionamento. Não tem problema você olhar e desejar uma família da televisão, que seja igual à televisão. Vai caber perfeitamente. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. A palavra de Deus diz que é quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união / comunhão. Mas Satanás ele é tão sujo, ele entende tanto, e sempre entendeu tanto o poder do relacionamento, o poder da família, que ele lá no Éden decide de algum jeito enganar Adão e Eva, e a família ela é rompida, e relacionamentos são quebrados. Relacionamento entre marido e mulher, sabe, entre a criatura e o Criador, vários relacionamentos quebrados. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não trabalha com coincidência. Eu creio que Deus ele é tão preciso nas coisas que Ele faz. Qual foi o primeiro milagre de Jesus na terra? Aonde? Pode falar um pouco mais alto? No casamento. Porque ali Ele selou a aliança e mais uma vez demonstrou para Satanás: você perdeu. A família é um propósito meu. E quando a sua base é Jesus, a sua família ela vai estar segura. Ela vai estar num ambiente seguro. Quando a sua base é Jesus, cara, você entende que saúde é importantíssimo. Mas você não vive preocupado se você vai sair na rua e vai pegar uma gripe. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E mesmo que você tenha algum tipo de doença, você crê nele porque Ele é Jeová Rafá. Porque Ele é Jeová, Ele cura a sua ferida, Ele cura a sua dor, Ele tira câncer. E é isso que Deus faz. Ontem nós estávamos aqui no culto e eu não sei se eu devo, mas vou falar.
O Ronaldo, que é guitarrista, ele me chamou, a gente tem sempre um tempo de oração junto, aqui antes do culto, cara, e Deus tem movido assim, de forma extraordinária. É 1 hora que a gente se reúne todo dia antes do culto começar, para criar uma atmosfera de adoração. Sabe aquilo que o Lamartine disse uma vez, o poder da atmosfera? É esse poder da atmosfera que nós queremos gerar aqui, sabe? Então nós estávamos ali, e o Ronaldo, no fim dessa oração, antes de começar o culto, falou: cara, você pode me acompanhar? Eu preciso falar com tal pessoa. E nós chegamos a essa pessoa. Quem conhece o Ronaldo, sabe que o Ronaldo é uma pessoa muito tímida. Ele é uma pessoa um pouco mais quieta, cara, ele é uma bênção. Uma vez eu vi ele evangelizando, eu fiquei com vergonha. Eu falei: cara, que autoridade que esse cara tem. Isso que ele disse que ele é tímido, né? Mas ele é demais. E aí ele chegou para essa pessoa e falou assim: olha, enquanto você estava orando, eu vi Deus tocando exatamente dessa parte do seu corpo. A pessoa começou a chorar na hora. E ela falou: eu tenho sentido muitas dores. E aí ele começou a orar: vai sair um caroço agora em nome de Jesus. E a mulher foi curada instantaneamente. Quando Jesus é a sua base, você entende que você pode passar por problemas, você entende que você pode enfrentar dificuldades, você entende que talvez a sua saúde possa ser abalada, mas você crê que Ele é fiel e é poderoso para te curar. Amém? Quando Jesus é a sua base, o seu intelecto ele é importante, mas ele é importante para que você conquiste mais pessoas para o reino. Então vai ser importante que você tenha uma faculdade legal, ou entre numa faculdade legal, mas não simplesmente para você ter no seu diploma, mas para você expandir o reino de Deus, porque quando nós estamos na terra, nós somos portadores da palavra de Deus. E seja onde você estiver, é importante que você carregue essa palavra. Então o seu intelecto vai servir para que você possa argumentar de forma precisa, que você possa usar argumentos certos na hora certa, que você possa talvez relembrar versículos. É para isso que vai servir o seu intelecto, não simplesmente para você ter uma nota alta e estudar numa faculdade super renomada. Quando a sua base é Jesus, o seu intelecto é importante, principalmente para expandir o reino. Quando a sua base é Jesus, a religiosidade não tem lugar. Ela não tem lugar, porque você vive, você aplica o que você vive. Você entende que fama e sucesso é importante desde que pessoas possam se impactar com o seu testemunho. Você entende desde que as pessoas que te sigam possam ver algo diferente do que simplesmente um youtuber ou um influenciador digital. Quando a sua base é Jesus, sua posição social não importa, porque Deus não difere pessoas, porque Deus não olha para um rico e ama mais do que uma pessoa que tem menos condição. Deus ama todos iguais, homens, mulheres, brancos, negros, héteros, homossexuais. Deus ama todo mundo. E se você tem algum tipo de problema com pessoas de outra raça, de outra nacionalidade, pessoas que vivem em um mundo talvez que você não concorde, o seu papel é orar por elas. E esses somos nós. E nós cabemos perfeitamente quando Ele é a nossa base. E você sabe o que acontece? Nada nos abala. Quando Jesus é a nossa base, nós estamos envolto da proteção dEle. Nós estamos como se nós estivéssemos e morássemos dentro de uma redoma, onde Ele nos cuida, onde Ele nos protege, onde Ele protege tudo aquilo que nós temos. Então a sua fé não existe como ela ser abalada. Se a sua base for Jesus, você está seguro. Se a sua base for Jesus, o vento vai vir, mas você não vai cair. Se a sua base for Jesus, as dificuldades vão aparecer, mas você não vai se abalar. Se a sua base for Jesus, talvez você enfrente algum problema de saúde, mas você vai sair mais do que vitorioso. Quem conhece Ludmila Ferber aqui? Eu olho para essa mulher, eu falo: meu irmão, eu não entendo nada da graça de Deus perto dela. Porque uma mulher que vem sofrendo com câncer há tanto tempo e louva a Deus com tanta autoridade e tanta unção. Por quê? Porque a base dela não está na doença que ela tem vivido, não está nos medicamentos que ela tem tomado. A base dela está enraizada em Jesus. Amém? Eu quero concluir essa palavra. Amém.
quero concluir essa palavra te perguntando: em qual base a sua vida está formada? Aonde você está enraizado? A palavra de Deus diz lá em Salmo 37:4: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu não estou falando que é fácil muitas vezes abrir mão, porque quando nós temos o controle da situação, parece que tudo fica mais fácil. E quando nós não temos o controle e Ele tem, parece que às vezes as coisas ficam mais difíceis. Mas o que eu quero te falar é que Ele vê infinitamente além do que você vê. Você talvez vê aonde a capacidade da sua visão de enxergar até um determinado momento. Passou dali, você não vê. Cara, Deus vê lá de cima. E Ele vê: se meu filho for por esse caminho aqui, tem uma pedra, ele pode tropeçar. Se meu filho andar por esse caminho aqui, tem uma curva, ele pode desviar. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que cuida. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. E é que eu quero falar primeiro para você que tem entrado aqui ou entrou aqui e nunca tenha entregado a sua vida para Jesus. Talvez você não consiga enxergar o potencial que você tem. Talvez você tenha falado: realmente eu tenho colocado as minhas bases em expectativas e em sonhos que eu sei que talvez não venham de Deus, mas eu não sei como mudar isso. Para você que entrou aqui nessa situação, eu quero ler para você uma frase de Dwight Moody, um evangelista, um dos mais famosos do século XIX. E ele disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. E talvez essa pessoa seja você. Talvez você olhe e você fale: Senhor, olha, eu não sei como eu posso fazer, mas eu gostaria muito de me consagrar. Eu gostaria muito de derramar minha vida no teu altar. E eu não sei como fazer. Eu gostaria muito que as minhas bases fossem rearranjadas ou então reestruturadas, que o Senhor tomasse o lugar do dinheiro. Sabe que assim como o Senhor olhou para aquele rapaz com amor e falou: mas uma coisa te falta. Talvez o que o Espírito Santo está te falando hoje é: uma coisa te falta. E Ele está tocando exatamente nessa área na sua vida. E talvez Ele esteja falando para você hoje: entrega a sua vida, porque você vai ver o que eu posso fazer com você. Se você entrou aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, e eu aqui não estou te convidando a se tornar um religioso, eu não estou te convidando a se tornar membro da Palavra Viva, eu estou te convidando a confessar que Ele é único e exclusivamente, que Ele precisa ser a base da sua vida. Jesus morreu por você. E o plano da salvação consiste nisso, em reconhecer que Ele morreu por você, mas Ele ressuscitou para que você pudesse viver e ter a vida eterna, e não mais ser escravo do pecado e do medo. Para que as suas bases pudessem ter um firmamento sólido, algo que pudesse segurar talvez as suas emoções, que pudesse segurar talvez os seus medos, as suas expectativas. Eu queria pedir, dá para baixar um pouquinho mais a luz, por favor? Se você deseja hoje entregar o seu coração para Jesus e falar: Jesus, a minha vida é sua, estabelece a sua base em mim, eu queria que você levantasse sua mão e nós vamos orar por você onde você estiver. Só que levanta bem alto, para que algum diácono possa te ver. Amém, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Eu não estou enxergando mais alguém. Nós temos uma pessoa. Isso aqui não é o leilão, que ainda mais, mas eu creio que existem mais pessoas aqui que querem, mas talvez estejam sem coragem de falar: Senhor, eu preciso que o Senhor estabeleça essa base na minha vida, eu preciso que o Senhor seja a base da minha vida, para que eu não mais tenha insegurança e medo no dinheiro, para que eu não mais tenha segurança nesse mundo, insegurança nesse mundo, mas que a minha segurança esteja no Senhor. Se é você essa pessoa, se você deseja entregar o seu coração, levante sua mão, fique com a sua mão levantada, que nós vamos orar por você, onde você estiver. Amém.
Para você que decidiu dar esse passo, eu quero pedir que você coloque a sua mão no coração. E que você ore assim: Senhor Jesus, eu te convido para entrar na minha vida. Eu te convido, Jesus, para tocar nas minhas feridas. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador para sempre. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. E agora o meu apelo é para você que já é cristão e que talvez Deus esteja falando para você: olha, filho, você realmente tem obedecido, mas uma coisa te falta. E talvez essa coisa seja você largar a pornografia. E talvez essa coisa seja você largar o seu vício em bebidas, em drogas. Talvez o seu vício, talvez Jesus esteja te falando: mas uma coisa te falta. Você largar de ser fofoqueiro, você largar de ser intriguento, você largar de ser dedo duro, você largar de ser uma pessoa avarenta, você largar de ser egoísta. Eu não sei o que Deus está te falando, mas enquanto nós louvarmos aqui, e eu acredito que todos nós precisamos reestruturar as nossas bases todos os dias. Mas se você deseja de verdade, genuinamente, que Jesus mude a base, que Ele seja a sua base, enquanto nós louvarmos aqui, eu quero pedir que você fique em pé. E que você fique em pé e que você se derrube e que você se derrame na presença do Senhor, para que Ele possa ministrar na sua vida e remover as bases erradas. Não tenha vergonha. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Uma vez Joyce Meyer trouxe uma ilustração muito precisa, e ela disse que Satanás estava muito irritado com o crescimento do cristianismo. Então Satanás decide fazer uma reunião com todos os demônios. E ele diz: olha só, nós precisamos de novas estratégias, porque o cristianismo está sendo espalhado e pessoas estão se convertendo, e nós queremos que isso pare. Então ele marca uma reunião de volta para que os demônios pudessem ter tempo, né? E quando ele volta, ele pergunta: bom, gente, vocês tiveram alguma ideia? E um dos demônios levanta a mão e diz assim: olha só, e se nós criássemos a questão de evolução e criação? E se nós gerássemos essa dúvida, esse tipo de dúvida neles, cara, eles iam perder muito tempo discutindo isso e iam esquecer do Evangelho. Satanás prontamente fala: cara, essa é uma ideia de jirico, não tem como, porque dá para você simplesmente quebrar todos os argumentos de evolucionismo, não tem como. Então o segundo demônio levanta a mão e fala: olha só, tive uma ideia, e se nós criássemos teologias dentro da própria religião? Porque aí eles ficavam brigando lá, eles vão ficar discutindo: eu sou isso, eu sou aquilo, e aí eles vão perder tanto tempo discutindo que eles vão esquecer do próximo. Aí Satanás olha e fala: olha, realmente tem um pouco de sentido, mas ainda não é isso que eu quero. Então um demônio levanta e fala assim: e se nós disséssemos para ele, para todos eles, que existe mais tempo, que eles não precisam tomar atitude agora, que eles podem esperar amanhã? Dessa forma a gente pode ir roubando eles, a gente pode ir postergando, procrastinando as decisões, e nós temos mais tempo para trabalhar. E é exatamente isso que tem acontecido. Procrastinação. Hoje é dia de você encerrar isso na sua vida e trocar suas bases agora. É hoje que você precisa trocar suas bases. Não é amanhã, é agora. Se você levantou do seu lugar, eu creio que é porque você realmente precisa e quer que Deus renove a sua base, quer que Ele seja o seu alicerce. Então, ore onde você estiver. Essa é uma conversa sua e dele. Talvez você queira orar na sua mente, no seu coração. Talvez você queira abrir a sua boca e falar, sabe, perante todo mundo aquilo que você deseja do Senhor. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida. E Senhor, nós oramos agora, Pai, e pedimos, ó Pai, que seja as tuas bases, a tua base, Jesus, fincada em nós, que nós possamos construir o nosso alicerce, firmado naquele que é o único capaz de suportar todas as coisas, aquele que foi capaz de suportar, Senhor, tanto sofrimento na cruz por nós. Senhor, nós colocamos, ó Pai, todas as nossas expectativas, todos os nossos sonhos, Pai, em Ti, Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem infinitamente mais para nós, e por isso nós pedimos, Pai, que sejam as Tuas bases montadas, Pai, para que nós possamos nos estruturar e nos apoiar nela, porque essa base é inabalável.
Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos que Tu és a rocha inabalável. Abençoe os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Que eles possam realmente sair daqui transformados com essa palavra. Que eles possam realmente entender, Pai, que o Senhor é infinitamente melhor do que qualquer dinheiro. Que o Senhor é infinitamente melhor e capaz de suportar, Senhor, o peso que esse mundo nos coloca. Questão social, a fama, o status, Pai, os relacionamentos, a nossa saúde. Pai, nós entregamos tudo para o Senhor, Deus. Nós entregamos tudo para o Senhor e pedimos: Senhor, do seu jeito, nos molde. Nós apenas queremos estar escorados em Ti, Jesus, firmados em Ti, Jesus, porque o Senhor é dono de todas as coisas, e a Ti nós entregamos as nossas vidas. E eu peço, Pai, que o Senhor leve cada um em segurança, que o Senhor abençoe a semana de cada um deles, e que através dessa base, Pai, que eles reafirmaram no dia de hoje, reconstruíram, que eles possam ter uma semana extraordinária, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus.